Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode chegar no preço justo de um fundo imobiliário. Você sabe que os fundos imobiliários eles são considerados renda variável, mas o que muita gente não sabe é que eles têm uma forte correlação com a renda fixa. E isso ajuda em muito para você acertar o time de entrada, entrar na hora certa e não sair pagando caro aí nos fundos imobiliários, tá? Então fica comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Bom, gente, uma coisa que a gente sempre precisa olhar quando a gente vai analisar para ver se um fundo imobiliário ele está caro ou barato naquele momento é o yield que ele está pagando, né? O yield o que é? É o rendimento que aquele fundo imobiliário vai te proporcionar. Então, um exemplo, se você paga R$100 na cota de um fundo imobiliário e esse fundo imobiliário ele vai te dar um retorno lá de R$5 no ano por cota, então 100 para 5 você sabe que esse yield, o yield desse fundo é de 5% ao ano. Bom, e a gente sabe que esse yield, esse 5%, ele sofre variação de acordo com a variação da cota. Tá? Isso eu vou mostrar melhor aqui no computador depois para ficar mais claro. Mas assim, ó, imagine se a cota é 100 e você recebe lá R$5 de retorno no ano, então dá 5%. Agora, se a cota cair para 80, esses R$5 não serão só 5%. Ele vai subir, ele vai ser 6, 7% no ano. Tá? Então, o que acontece? Quando o yield de um fundo imobiliário ele baixa muito, é normal que a cota desse fundo imobiliário também caia para quê? Para que eleve o yield. Eles trabalham na contramão. Se a cota cai, o yield sobe. Se a cota sobe, o yield cai. Tá? E isso é essencial para a gente avaliar o momento certo de entrar num fundo imobiliário para você não pagar caro. Tá? Bom, e uma coisa que é muito importante é que todo investidor deve saber que quando você vai escolher um ativo para investir, os ativos eles oferecem o que a gente chama de prêmio de risco. O que é o prêmio de risco? É o plus, é o valor extra que você vai receber de acordo com o aumento do risco. Então o que é muito usado? É comparar os rendimentos do fundo imobiliário com os rendimentos da renda fixa do Tesouro Direto. Tá? Então se a gente pega, por exemplo, lá o Tesouro NTN-B, né, e ele está pagando 5% ao ano. Olha, se a gente for comparar fundos imobiliários com Tesouro Direto, apesar dos fundos imobiliários serem considerados um ativo seguro, a gente tem que concordar que, por ele ser renda variável, ele oferece um pouquinho mais de risco do que o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é renda fixa. Então, teoricamente, o Tesouro Direto ele é mais seguro do que os fundos imobiliários. Se o Tesouro Direto é mais seguro do que os fundos imobiliários eles têm que pagar um prêmio de risco para que se torne viável, certo? Então, como eu falei, imagine o Tesouro Direto pagando 5% ao ano de rendimento. Talvez não seja muito interessante você investir num fundo imobiliário que também pague 5%, porque não existe prêmio de risco. Então, seria mais interessante você investir num fundo imobiliário que pague 7% ao ano, porque aí você tem 2 pontos percentuais de prêmio de risco. Ou você pega um fundo imobiliário que paga 10% ao ano, e você tem 5 pontos percentuais de prêmio de risco. Aí começa a ficar interessante. Isso não é uma regra, isso é o mercado quem cria. Então o que acontece? Esse prêmio de risco, de fato, ele existe. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem um fundo que traz isso no relatório. Então o que acontece é o seguinte: quando um fundo ele começa a se aproximar muito da rentabilidade do Tesouro Direto, é normal que o mercado derrube a cota desse fundo para que volte a existir um prêmio de risco, tá? Então, quando ele encosta que zero prêmio de risco ou esse prêmio de risco é negativo, o que acontece? Esse fundo se torna muito caro. A chance de o mercado fazer essa correção nos próximos meses é grande. E isso pode te ajudar muito na tomada de decisão para entrar na hora certa e não pagar caro num fundo imobiliário, tá? Então vamos ver aqui um exemplo aqui na tela do computador. Então olha só, gente, esse gráfico aqui é retirado lá do relatório do fundo imobiliário HGLG11, tá? O que é essa comparação que ele faz aqui? Eles comparam o rendimento oferecido pelo fundo HGLG em relação ao Tesouro NTN-B com vencimento em 2024, tá? Então veja o que acontece, a comparação que eles trazem aqui, ó, vem desde 2010, tá? Então veja que essa linha vermelha aqui é o rendimento oferecido
pelo Tesouro Direto NTN-B 2024. Sempre caminha aqui, ó, próximo à casa de 6%. Já a linha azul aqui em cima é o rendimento oferecido pelo fundo HGLG 11. Então veja que sempre existiu um prêmio de risco aqui, ó. Esse espaço que existe entre o vermelho e o azul é o prêmio de risco, que varia ali na casa de 1,5%, 2%. Aqui teve uns picos que chegou a passar de 4% esse prêmio de risco, tá? Inclusive aqui no lado eles colocam aqui, ó, o prêmio de risco mínimo histórico do HGLG é 1,37%, tá? E o prêmio de risco máximo é 4,69%. Ou seja, quando a gente olha esse gráfico aqui, o próprio relatório do fundo ele ajuda você a tomar a decisão do time de entrada, porque vamos fazer uma análise desse gráfico. Olha só, na maioria do tempo ele manteve aqui, ó, um prêmio de risco de aproximadamente 2%, né? Inclusive ele fala aqui, ó, a média é 3,14, mas a gente olhar aqui, ó, esse espaço aqui dá mais ou menos 2% de prêmio de risco. Veja que agora, ó, a gente está no momento mínimo. Olha como o espaço está pequeno aqui, ó, tá vendo? Ou seja, a diferença, o spread que existe, né, entre o rendimento do Tesouro Direto e o rendimento do HGLG 11 está apenas 1,37%. Ou seja, o que precisaria acontecer aqui agora para que voltasse a crescer o prêmio de risco? As cotas do HGLG precisam cair, tá? Então eu acho que ela está sendo negociada lá em R$ 126 reais. Se essa cota cai para 120, para 110 ou para 100 reais, o que vai acontecer? O yield vai aumentar. E se o yield aumenta, né? Hoje ele está aqui na casa mais ou menos de 7%, ó, 6, 8 aqui, né? Então ele está na linha aqui de 7% mais ou menos de rendimento. Se o valor da cota cai, de repente o yield anual lá do HGLG 11 sobe para 8, para 9, para 10. E com isso a gente tem um aumento do prêmio de risco, tá? Ou seja, dificilmente a cota do HGLG vai subir nesse momento, porque o prêmio de risco já está muito apertado, tá? Então essa informação aqui, gente, a gente pode usar para analisar o momento certo da entrada, ou pelo menos o momento ideal, de vários fundos imobiliários, tá? O problema o que é? É que não são todos os fundos imobiliários que trazem essa informação assim prontinha, igual o HGLG 11 traz, tá? Então você teria que fazer o quê? Você teria que calcular o fluxo de caixa descontado de todos os fundos para ver qual que será o prêmio de risco aí no próximo ano. Então, como isso daria muita mão de obra, o que eu faço? Eu uso essa ferramenta aqui, ó. Olha só, esse radar de fundo imobiliário aqui, ó. Esse radar aqui, depois eu vou mostrar para vocês como vocês podem conseguir. O que traz nesse radar de fundo imobiliário aqui, ó? Ele traz diversos fundos aqui, olha só. Tem mais de 80 fundos aqui que já estão com esse cálculo do prêmio de risco, para você saber se está caro ou não. Então, eu vou mostrar um exemplo para você aqui, ó. O fundo ABCP 11, né? Esse fundo aqui. O que acontece? Aqui essa planilha, esse radar, ele já traz calculado qual que será o rendimento que esse fundo tende a apresentar no próximo ano, tá? Então ele mostra aqui, ó, que o fluxo de 12 meses é de R$ 1,01. Bom, com isso a gente compara com o rendimento do NTN-B, tá? E o que aconteceria nesse caso aqui? Para que a gente consiga ter o rendimento do NTN-B aqui, ó, mais 2% de prêmio, eu preciso pagar no máximo R$ 13,35 nesse fundo imobiliário aqui. Qual que é o valor da cotação hoje? R$ 15,60. Logo, eu chego à conclusão que ele está um pouco caro, tá? Eu não tenho prêmio de risco nesse momento. Aqui eu tenho outro exemplo. Se eu quiser um pouco mais de prêmio de risco aqui, ó, olha só. Então eu comparo com o rendimento do NTN-B mais 5% de prêmio de risco. Então, para isso, eu precisaria pagar no máximo R$ 9,78. Quanto que ele está custando? R$ 15,60. Então, eu sei que está caro, tá? Então, olha só, deixa eu fazer uma comparação com outro aqui que no momento é vantagem. O BBFI 11, olha só, se a gente for fazer essa comparação. Aqui o fluxo de caixa mostra que no próximo ano talvez ele vai render aí R$ 274, beleza? Se eu for aplicar um prêmio de risco de 2%, eu preciso pagar na cota desse fundo aqui
no máximo R$ 3.640. Quanto que ele está custando agora? R$ 2.175. Ou seja, está descontado, né? Se eu quiser um prêmio de risco de 5%, eu preciso pagar nessa cota no máximo 3.006 e ele está 2.175. Ou seja, está bem descontado esse fundo. Show! Ajuda muito essa ferramenta. Agora, olha só, uma informação importante. Isso aqui serve como uma recomendação de compra? Não, não serve. Isso aqui é uma forma de você encontrar um fundo para estudar. Porque assim, quando a gente vai escolher alguns fundos imobiliários para estudar, para compor uma carteira, poxa, é complicado, né? Porque são muitos fundos imobiliários. Então você tem que ter um norte para filtrar alguns ali para começar. Então eu acho excelente isso aqui, por quê? Porque eu já começo com os fundos descontados, tá? Então olha só, eu não vou chegar de cara e comprar uma cota do BBFI11 aqui só porque essa planilha me disse que ele está descontado. Mas só que ele me chama atenção, né? Ele realmente está bem abaixo do preço. Então o que eu faço? Eu vou pegar agora e eu vou estudar esse fundo aqui, tá? A planilha já me mostrou que é um fundo interessante para estudar, porque ele tem um bom desconto. Então eu vou estudar esse fundo. Se eu chegar à conclusão que está tudo certo e é o mercado que por pânico jogou a cotação lá embaixo, então eu vou me tornar sócio desse fundo aí também, tá? Agora não, poxa, está muito descontado porque tem problema, tem processo ou alguma outra coisa que esteja atrapalhando o desenvolvimento do fundo, não, então não é o momento para investir, tá? Só que por outro lado, por exemplo assim, ó, o ABCP aqui, ó, eu posso estudar ele e chegar à conclusão que ele é um excelente fundo, só que a planilha me mostrou aqui que ele está muito caro, não dá para entrar nele agora, entendeu? Por que não dá para entrar? Se você quer lá para longo prazo, né, para ficar por 20, 30, 40 anos, beleza, até isso aqui não vai fazer muita diferença no ponto de entrada. Só que você tem que aceitar que existe uma grande chance de essas cotas apresentarem uma correção no curto prazo, porque a planilha nos mostrou aqui que está caro, tá? Esse radar aqui que eu gosto de utilizar, deixa eu mostrar para vocês. Volume de negócio dos últimos 30 dias, rentabilidade dos 12 meses, quem que rentabilizou mais, as maiores participações no IFIX. Aqui eu também tenho o ranking do preço dividido pelo valor patrimonial, né, que é uma informação importante para você escolher o momento certo de entrada num fundo imobiliário, o dividend yield. Enfim, tem uma série de informações aqui nesse radar aqui que me ajudam a filtrar um pouco, né? Porque como tem muitos fundos imobiliários, então eu utilizo essa ferramenta aqui para quê? Para filtrar. Então, diante dessa ferramenta, eu já escolho, não, eu vou estudar esse, aquele, daí eu vou lá, estudo, leio o relatório, me aprofundo um pouco mais no fundo imobiliário e vejo se compensa me tornar sócio ou não. Bom, gente, se vocês quiserem baixar uma cópia desse radar aqui para conhecer, tá lá no meu blog, vai lá no meu blog lá, www.500pratas.com, e lá vocês conseguem, o link está aqui embaixo, tá? E lá vocês conseguem fazer o download aí para ter uma noção dessa ferramenta aqui. Eu uso e gosto bastante, tá? Então é isso, pessoal. Lembrando que a gente não está só no YouTube, né? A gente tem aí contato aí com outras redes sociais também. Tem os links aqui embaixo, tá? A gente tá lá no Instagram, tem grupo no Telegram. Então dá uma olhada lá, se quiser se aproximar um pouquinho mais da gente, pode entrar aí também nas outras redes sociais aí, né? E não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar, se inscrever no canal. Por esse vídeo é isso, até a próxima, abraço!